Você está tentando falar, não estou conseguindo te ouvir mesmo, prof. Que pena, mas a gente vai conversando aqui pelo chat, não tem problema nenhum. Eu vou acompanhando por aqui, tá bom? Que bom que você pôde vir, que bom que você está aqui junto, para a gente ter mais um momento de troca, de crescimento juntos. Vamos fazer uma oração para nós começarmos, então? Feche seus olhos se você puder. Papai do céu, muito obrigada porque o Senhor nos fortalece, nos incentiva, nos dá ânimo e coragem para mais um momento de formação, mais um momento de aprendizado, mais um momento de trocas para que possamos fazer a tua obra melhor. Nos use, nos capacite, nos dê discernimento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Prof, hoje eu queria falar. Espera que eu cliquei aqui no lugar errado. E aí ele trava tudo. Agora ele vai. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Deixa eu ver se ele vai ficar grande aqui. Ele parou o compartilhamento. Não, tá ali, tá ali. Acompanhando aqui as passagens. Beleza. O que nós temos para hoje é a gente pensar um pouquinho, e eu vou chegar no destino, no legado do aluno. O que você gostaria que os seus alunos ainda soubessem daqui a 10 anos? 10 anos parece muito tempo, né? Mas o que que a gente tem de intenção quando a gente fala em legado? O que que você, prof. Bruna, gostaria que os seus alunos se lembrassem amanhã, da aula que tu deu hoje ou ontem, da última aula? O que que você gostaria que eles lembrassem? Uma pergunta difícil, né? Aham. Não é fácil, não é fácil. Quando o seu aluno olhar para trás, nossa, que aprender não precisa ser um fardo. Ótimo. E isso nem é conteúdo da física, né? A gente deixa de lado tudo aquilo que a gente ensina de fato como conteúdo, como objeto do conhecimento. A gente deixa isso ali numa caixinha e a gente prioriza outras coisas, o que de fato importa, né? É, você fez a mesma universidade que eu, então você deve ter aprendido uns negócios. Outro dia, menina, eu mexendo nos papéis velhos e era uma revisão, um mini resumo que eu tinha ali para minha última prova do último semestre. Era, ai, era física atômica e molecular. E aí tinha uns divergentes, uns gradientes. E assim, juro, para mim nada fez sentido. Eu sabia o que era pelo desenho, um triângulo invertido com um sinal de vetor em cima e um X. E eu lembro vagamente, eu lembro do terror que foi, mas eu não lembro mais como fazer. Eu não lembro para que servia, porque eu não uso aquilo ali na minha prática, né? Não é isso que eu vivo, nem na sala de aula, muito menos agora atuando na coordenação. Não uso mais nada de física. Afinal de contas, eu atuo do sexto ao nono. Não tenho nenhum prazer de saborear uma prova ali de vez em quando. Apesar que ciências
tem entrado bastante ali na física, mas eu não tenho usado explicitamente, né. Mas no meu dia a dia eu vivo isso, né. E é o que eu sempre tentei deixar claro para os meninos, de atravessar a rua, a se olhar no espelho, a usar um telefone celular, a pensar em colonização de Marte, tudo isso é física. Eu tinha um colega professor de biologia, que ele sempre colocava no quadro: "Deus é biólogo". Aí eu riscava o biólogo, porque Deus é físico. Antes de tudo, ele é físico. Porque sem a física não ia existir a química, não ia existir a biologia. Até que um professor de filosofia, muito espertinho, Deus é filósofo, porque antes de tudo ele pensou, ninguém te chamou na brincadeira. Trazer eles, temos que ter física o tempo todo. Exatamente, exatamente. A gente fazer eles perceberem o quanto é necessário, o quanto é fundamental, uma coisa simples. O local onde uma maçaneta fica na porta faz sentido, né. E a gente tentar trazer isso para eles faz mais sentido, né, fica mais claro para eles. Então eu queria que você acessasse esse formulário. Eu posso te mandar esse link aqui no chat para ficar mais fácil de você acessar? Que aí fica mais fácil. E você pensa aí um pouquinho no que seria para você responder esse formulário. Eu vou responder também, que eu só fiz, eu não respondi, e a nossa percepção é outra, né, quando a gente para refletir sobre algumas questões. Então eu vou responder aqui enquanto você responde também, tá. Nossa, agora sem o material aqui vai ser difícil. Não se sinta acanhada não, tá. Se você, não lembrar o capítulo e o conteúdo, só coloca o conteúdo, tá. Deixa eu só voltar aqui, porque eu perdi o chat. Tá conseguindo responder, Pro?
Beleza, eu vou aguardar mais um pouquinho. Tranquilo, sem tanta pressa. Quando você terminar, só me sinaliza aqui para a gente poder dar prosseguimento. Respondido. Beleza. Deixa eu acessá-lo aqui, e aí eu vou comentando contigo, olhar aqui, só para eu acessar as respostas, e aí eu compartilho contigo o que eu pensei também. MRU, nossa, que difícil. Que ele desenvolva a capacidade de interpretar movimentos e aplicar esse conhecimento em situações do cotidiano e em outras áreas da ciência. Uhum. Uma prática onde o aluno possa medir o deslocamento de outro em linha reta, registrando tempo, distância percorrida. Os alunos construem um gráfico da posição. Legal. Combinação de aulas expositivas, dialogadas, resolução de problemas e atividades práticas. Muito bom. Eu fui bem mais simples, não cheguei a tanto assim, né, mas o que eu pensei, e é um conteúdo que eu amo de paixão, eu amo todo o segundo ano, né, óptica e principalmente termodinâmica são minha paixão, e aí eu escolhi justamente termodinâmica, não muito bem, certíssima. Eu gosto muito de termodinâmica, né? Então eu pensei ali no fluxo de calor e a questão da entropia. Eu nunca tive muito tempo,
de fazer muitas atividades práticas, porque a rotina engole a gente, né? E muitos eventos e muita coisa. Graças a Deus o calendário está sendo cada vez mais enxuto, né? Nessa questão de eventos. Mas aí eu coloquei essa, essa questão da entropia, do fluxo de calor, por quê? Ele já vem ali com o conhecimento. Que legal, que legal. O conhecimento prévio ali dos conceitos de calor e temperatura, né? E aí eu já fazia com eles ali na sala mesmo. Pessoal, o que que vocês sentem quando você pega na folha do caderno, ou no plástico da cadeira, ou no metal da cadeira? Por que que a gente tem essa sensação diferente, né? Então ele perceber ali como que o fluxo de calor se dá diferente em cada material, embora todos estejam em equilíbrio térmico, porque eles já estavam na sala de aula há um tempo, né? E a entropia, eu acho o momento. hum, eu caí, mas já voltei. Eu acho o momento da gente trabalhar a entropia um momento muito sensacional, muito legal da gente fazer uma inserção do criacionismo. Por quê? Eu gosto de usar para entropia o exemplo do quarto ou do guarda-roupas. O que que é mais cômodo? O que que é mais fácil? Manter o quarto organizado ou manter o quarto bagunçado? O quarto bagunçado eu não gasto nem energia, não preciso nem pensar. Eu existir dentro do quarto faz com que ele fique bagunçado, né? E o conceito de entropia é muito mais que isso, mas é um bom pontapé inicial, né? E aí a gente vem que o evolucionismo, por exemplo, vem da ideia de que uma bagunça, de que um pequeno caos pode ter se auto-organizado. Mas como isso seria possível se a segunda lei da termodinâmica bloqueia, né, proíbe que você tenha é, um fluxo de calor ao contrário, né, do de menor para o de maior temperatura, o de menor agitação para o de maior agitação, espontaneamente, sem, sem uma causa, né? Então é um momento muito legal da gente fazer essa junção, ele ter esse olhar crítico, porque a física é mais palpável, né? E aí ele vai conseguir chegar numa conclusão lógica, racional, de que algo precisa ter acontecido. Quem é esse algo? Só pode ter sido um Deus criador, né? Não tem como a matéria ter surgido do completo nada. Precisa de um ser pensante, criador, amoroso, bondoso, uma criação intencional, né? Prof, você fica à vontade aqui para ir mandando, tá? Que eu vou lendo conforme eu passe o olho aqui. Não se segure por mim, não, tá? Fique à vontade. Então, eu acho um momento bem, bem interessante. Talvez um dos momentos cruciais ali, porque ele já está maduro o suficiente, ele está no segundo ano do ensino médio, ele já tem uma base teológica e crítica social, de vivência, de ciência, ele já tem uma bagagem muito bem estruturada para chegar a essa conclusão, né? É, claro, a gente precisa ir com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, mas é um ponto lógico ali onde a gente encontra esses meninos e meninas. Então, é um momento bem legal da gente fazer essa inserção. Sim, sim. E eles concordarem ainda é mais legal, né? Muito. Nossa, é uma maravilha mesmo. Deixa eu voltar aqui.
Espera aí, que eu acho que eu abri aqui na mesma aba e ele fica meio torto. Esse processo que a gente fez, ele tem um nome, que é esse aqui, ó. Backward Design. Existe mesmo, né? É pensado pedagogicamente esse tipo de planejamento. E primeiro a gente pensa no resultado e depois a gente traça o trajeto, né? Então, quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, primeiro eu determino onde eu estou, de onde eu vou partir, e escolho o meu destino. A forma, o caminho que eu vou fazer para chegar lá, eu tenho N opções. E eu vou traçar aquele que faça mais sentido. Às vezes, faz mais sentido fugir do pedágio. Nossa, mas se eu fugir do pedágio, eu vou cair numa estrada de terra. Eu estou viajando à noite. Não é o ideal. Então, eu vou preferir pagar um pedágio que seja, né? Nem sempre a mais rápida é a melhor, né? Eu posso ir mais rápido, mas por uma estrada totalmente esburacada. Ou eu posso pegar o caminho mais longo, mas aí eu vou com segurança, eu vou com tranquilidade, né? Então, analisar os caminhos que eu tenho disponíveis me faz chegar seguro no meu destino. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva. O que a gente sempre faz? E a rotina engole a gente e a gente segue dessa forma. A gente planeja a aula, a gente dá essa aula, a gente ensina esse conteúdo, e só aí a gente cria a prova. Então a gente cobra o que deu, né? E aí essa lógica invertida, ela faz mais sentido. Primeiro eu determino onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar, eu consigo criar uma avaliação. Com base nessa avaliação, nos meus objetivos finais, eu consigo desenhar, eu consigo planejar as aulas que vão levar a esse objetivo. E isso não vai ser mais difícil, muito pelo contrário, ela vai diminuir o meu esforço, porque eu já estou planejado, eu já tenho uma base do que eu vou trabalhar. Claro, a gente sabe que no percurso imprevistos podem acontecer, um pneu pode furar, o carro pode ferver, peguei um congestionamento, mas aí a gente adapta aquilo ali. Eu vou correr um pouquinho mais aqui, mas dentro do limite da via, eu vou me organizar ali para conseguir cumprir os meus objetivos traçados inicialmente. O que é inegociável no conteúdo? Antes do livro, antes da teoria, o que eu quero que ele leve para a vida, né? Então, dentro da física, eu quero que ele tenha a capacidade de modelar a realidade e prever fenômenos. Eu quero que esse menino consiga atravessar a rua, né? Eu quero que ele tenha uma noção de espaço, de distância. Eu quero que ele aprenda a quebrar problemas grandes em vários problemas pequenos, né? Eu quero que ele tenha previsão daquilo que ele imagina que pode acontecer quando ele joga uma bola, por exemplo. Na química, poderia ser a competência de transformar a matéria e compreender a substância. Agora, para isso acontecer, eu preciso selecionar as competências essenciais que vão ser o meu norteador de todas as aulas subsequentes. Então, primeiro, eu determino onde eu quero chegar e aí eu traço um trajeto. Eu escolho um trajeto. Os benefícios, redução do estresse de final de ciclo, porque a gente já sabe no mais difícil que a gente tem que chegar, e eu já determinei isso quando eu estou mais descansado, quando eu tenho mais energia. Segurança na sala de aula, porque você sabe o motivo de você estar ensinando aquilo ali. Eu estou ensinando isso dessa forma para que ele consiga cumprir tal habilidade, tal requisito, que ele consiga fazer tal questão da prova. Qualidade editorial,
a gente vai ter uma prova com mais qualidade, a coordenação vai ter mais tempo para analisar, e a gente também para rever, né, alguma coisa ali no percurso, e isso passa mais credibilidade, mais autoridade para os alunos e também para as famílias, né? E aí, aqui para a gente pensar, a avaliação não é apenas para dar nota, é para validar nosso plano de voo. A avaliação ela é mais para nós, professores, do que para o aluno. Porque se o aluno não consegue ter um aproveitamento satisfatório dessa avaliação, é porque o meu caminho não foi satisfatório. Então, eu vou precisar recalcular a rota para eu conseguir chegar no destino, porque esse destino ele não foi atingido quando esse aluno tira nota baixa, e eu preciso garantir que esse aluno chegue nos objetivos junto comigo, junto com a turma, né? E é conselho divino também, né? O coração do homem planeja o seu caminho, mas os dirige os passos. Provérbios 16:9. A gente precisa entregar ao Senhor os nossos planos, as nossas ansiedades, os nossos desejos, para que Ele tome conta e nos fortaleça nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil. Prof, quero ver contigo. Você tem alguma contribuição para fazer? Já experimentou fazer esse caminho inverso? A gente tem experimentado um pouquinho aqui na tutoria, fazendo essas provas antecipadas, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui eu coloquei para a gente poder acompanhar. Deixa só eu ver aqui de novo com você. Sim, é interessante a gente testar coisas novas, né? Quem sabe a gente não tem resultados melhores ainda, né? Deixa eu voltar para cá. Cadê? Aqui. Os nossos conteúdos. Primeiro ano, nós temos a V1 com composição dos movimentos praticando esportes. Então, vai ser todos os lançamentos, do lançamento, da queda livre até o lançamento oblíquo. E no módulo 2, ele dá início ao movimento circular. Eu acho muita coisa, embora ele tenha abordado aqui o lançamento, principalmente o oblíquo, que é o mais complexo ali para eles, porque eles não têm nem a base trigonométrica muitas vezes, né? Embora ele não tenha aprofundado tanto assim, mas eu acho bastante conteúdo para a gente colocar módulo 1 e módulo 2 na mesma avaliação. Então, meu pensamento é a gente dar o início do movimento circular na V1 e o aprofundamento dele para a V2. Talvez só os conceitos iniciais ali mesmo, né? Definição de período e frequência, entender a questão dos radianos, que também para eles é bem pesado, porque eles não vêm com essa base matemática, né? Concorda? Legal. E aí, para o segundo ano, termodinâmica, e aí aqui eu pensei na separação por fazer sentido. A gente cobra tudo de termodinâmica na AV1, é um capítulo assim que dá para a gente estender, tem bastante o que trabalhar ali.
E para a V2 a gente deixa o que ele começa de óptica, né? Então é ali a introdução e reflexão regular, né? E módulo 3 ele começa já com a parte de refração, mas bem ali, bem superficial. Os espelhos esféricos e as lentes, ele deixa tudo para o terceiro bimestre. O que você acha dessa divisão? Pro, acha que dá para fazer assim? Peraí que eu perdi aqui. Fica ok? Essa do segundo ano? Possível, né? E terceiro ano você não tem, mas separei aqui para os outros colegas. Qual é? Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Qual é a proposta, então, das nossas novas datas? Ah, ai, que bom que você tem turmas aplicadas. Glória a Deus. Que eles permaneçam assim. O que eu pensei das datas? A gente tem a V1 de 11 a 15 de maio. A V2 entre 15 e 19 de junho. Para a gente conseguir fazer a V1 de forma que a gente cumpra a divisão que a gente está propondo, eu pensei da gente fazer essa V2 até o dia 30 de abril. Eu estou tentando fazer com que a gente coloque direto no CPB prova, mas para isso eu preciso conseguir colocar vocês como coautores numa avaliação que eu criasse, né? E aí todo mundo coloca dentro do mesmo arquivo. Só que eu não estou conseguindo adicionar professores que não são da minha unidade. Então, eu entrei em contato com a professora Nádia hoje, ela disse que também está com a mesma dificuldade, e muito possivelmente a gente precise solicitar apoio do suporte, né? Porque a gente colocar no Drive, todo mundo tem que subir de novo para o CPB prova, né? Então, pensei da gente já fazer ali para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, minha ideia inicial é 30 de abril, eu vou tentar ver ainda essa semana se a gente consegue resolver esse detalhe dentro da plataforma para ser compartilhado com todo mundo. Se não, a gente segue no Drive, mas mantendo esse prazo aí de um mês e meio, mais ou menos, para a gente fazer a, a colaboração. A ideia é que toda a sua prova seja igual à nossa. Que a sua prova seja igual à nossa. Justamente por isso que a gente baliza ali os conteúdos. Você três, alguém completa ali mais um para dar pelo menos 10. E aí você use todas aquelas questões, inclusive as que você sugeriu, entendeu? É para a prova toda. A Profinad sugere que a gente tenha 20% de liberdade, né, de alteração ali. Mas como a gente não está conseguindo nem fazer de 12 a 15 questões, mas a ideia é que tudo que esteja ali você utilize. Beleza? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Beleza. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no meu privado, que eu vou te ajudando conforme a sua necessidade e a minha possibilidade também. Então, vamos orar para a gente encerrar? Que isso, que isso. Estou à disposição e é um prazer poder contribuir de alguma forma. Que isso, Pro. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Vamos orar então. Papai do céu, muito obrigada por esses momentos que nós tivemos juntas.
Obrigada, porque o Senhor cuida da gente em todos os detalhes. Nós pedimos uma bênção muito especial sobre os nossos alunos e as nossas alunas, que eles tenham a clareza da necessidade do aprendizado, Senhor, o quanto isso nos faz bem, nos enriquece e nos aproxima cada dia mais de Ti. Nos fortaleça, que nós sejamos instrumentos Teus por onde passarmos. Fica conosco, nos dê um bom descanso restaurador, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Prof. Bruna. Você é um doce. Obrigada pela sua presença, pela sua participação, viu? Boa noite. Até a próxima.